o batismo com o Espírito Santo. Esse assunto tem causado dúvida em muitas pessoas de diversas denominações e os mais diversos tipos de dúvidas. Existem pessoas até que chegam a questionar se de fato existe o batismo com o Espírito Santo. Ora, eu creio que a Bíblia deixa muito claro que sim, mas a questão principal não é se existe o batismo com o Espírito Santo. Ele de fato existe. A questão é quando se dá o batismo com o Espírito Santo. Nós temos uma linha teológica que acredita que o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo seja no momento da conversão, e uma outra linha teológica que acredita que ele se dê após a conversão. A visão pentecostal tradicional tem sustentado esta segunda posição. E alguns cristãos pentecostais dizem receber uma nova alegria na adoração, na leitura da palavra, na oração, que denominam como batismo com o Espírito Santo. Alguns cristãos dizem que ganharam mais ânimo para ler a Bíblia, alguns dizem que experimentaram novos dons espirituais, principalmente o dom de línguas. Então a visão pentecostal tradicional utiliza-se dos seguintes versículos bíblicos para sustentar esta visão. Primeiro, João capítulo 20, versículo 22, que diz o seguinte: dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus, após a sua conversão, vai até os discípulos, e os discípulos, claro, já eram convertidos. E Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versos 4, 5 e verso 8, Jesus os mandou esperar o batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4, depois de esperar 10 dias, foram batizados com o Espírito Santo. E Atos 19, do 1 ao 6, o texto parece confirmar definitivamente essa ideia. Já eram convertidos e receberam o batismo com o Espírito Santo. Então devemos nós também buscá-lo? Bom, para responder essa pergunta é necessário fazer e responder pelo menos mais 3 antes dessa. Primeiro, o que significa batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento? O termo batismo com o Espírito Santo. Segundo, qual o entendimento que nós devemos ter a partir desta segunda experiência dos crentes nascidos de novo no livro de Atos? Terceira, qual o termo que deve ser utilizado para se referir a uma capacitação com o Espírito Santo depois da conversão? Essas 3 perguntas são cruciais. Com relação ao significado do termo batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento, nós temos apenas 7 passagens no Novo Testamento onde nós lemos sobre alguém sendo batizado no Espírito Santo. São elas Mateus, capítulo 3, versículo 11, Marcos, capítulo 1, versículo 8, Lucas 3, 16 e João, capítulo 1, versículo 33. João Batista fala de Jesus e prediz que ele batizaria com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Então é difícil, a partir destas 4 passagens, nós extrairmos o significado de batismo com o Espírito Santo. O que sabemos a partir delas é que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Vamos ver mais 2 passagens. Atos capítulo 1, versículo 5 e Atos capítulo 11, versículo 16. Estas 2 passagens referem-se diretamente ao evento de Pentecostes, ao dia de Pentecostes. Então, independente do entendimento que se tenha acerca do significado de batismo com o Espírito Santo, aqui fica claro que ele aconteceu no dia de Pentecostes. Todos estes 6 versículos se referem a uma mesma atividade. O único que resta agora é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Esta passagem é a chave de tudo. E aí então os teólogos pentecostais negam que ela se refira à mesma atividade das outras. E para isso eles utilizam versões inglesas que dizem: por um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. E aqui nesse caso então o Espírito Santo seria o batizador, que nos batizaria no corpo de Cristo. Então este versículo faz menção ao Espírito Santo como aquele que nos batiza no corpo de Cristo.
E os demais versículos dariam base para eu entender que depois Jesus Cristo é o batizador que nos batiza no Espírito. O Espírito nos batiza no corpo de Cristo, conversão. Cristo nos batiza no Espírito Santo, revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo, uma segunda experiência gloriosa. Porém, a tradução correta é: em um Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Não somos batizados em dois lugares, no Espírito e no corpo de Cristo, mas nós somos batizados em um Espírito, ou seja, o elemento em que somos batizados, e em um corpo, o lugar onde somos batizados. Então, o batismo com o Espírito Santo é sim na conversão. Respondendo à primeira pergunta, não devemos então buscar o batismo com o Espírito Santo, já que os discípulos o buscaram e o receberam? Sim, todo homem deve buscar o batismo com o Espírito Santo a fim de se converter. Os não convertidos devem buscar serem batizados com o Espírito Santo, porque ao se converterem, quando Deus converte-lhes os corações, também os batiza com o Espírito Santo no corpo de Cristo. Os batiza no elemento que é o Espírito Santo e no lugar que é o corpo de Cristo. Mas a questão continua, não é? Atos 1, versículo 5 e Atos 11, versículo 16, nos mostra que os discípulos foram batizados após a conversão. E então? Nós devemos também buscar um batismo após a conversão? Bom, com certeza os discípulos experimentaram o batismo com o Espírito Santo depois da conversão. Mas por que os discípulos experimentaram o batismo com o Espírito Santo depois da conversão? Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não era derramado de forma conforme ele foi, da mesma forma que ele foi derramado no dia de Pentecostes, de forma plena. Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32, já falava a respeito disso, já profetizava esse acontecimento. Os discípulos estavam nessa fase de transição da obra do Espírito Santo na antiga aliança e da obra do Espírito Santo na nova aliança. E isto foi um momento único na história. Então, não devemos crer que nós seremos também, conforme os discípulos foram, batizados depois da conversão. Pois nós não estamos numa época de transição da obra do Espírito. Nós não precisamos hoje nos tornar crentes com uma obra, vamos dizer, mais fraca, para que depois, então, recebamos o batismo com o Espírito Santo na recente aliança, na presente aliança. Não. Por quê? Porque nós já estamos nesta era da nova aliança em que o Espírito Santo é derramado plenamente. Não estamos em fase de transição, então o fato de os discípulos terem se convertido antes e sido batizados depois, com certeza foi um fato único, e hoje certamente ao nos converter já somos batizados no Espírito Santo, fortalecendo o que disse, frisando pelo fato de que não estamos no momento de transição histórica do agir do Espírito na antiga aliança e na nova aliança. Nós estamos já na nova aliança, não estamos na antiga e nem na transição de uma aliança para outra.